Abu Janra era um excelente ator. Você tem as imagens dele na televisão entrevistando. Ele é sempre mais interessante que o entrevistado. Pronto. Mas ele, como ator, tinha uma dificuldade. Ele não conseguia dialogar. Então, o que ele fez como ator sempre foi monólogo. Uma grande voz, um grande coração, um grande talento. E um grande chefe de família. Eu acho que o Abu Janra morreu de tristeza. Ele não aguentou a perda da esposa, que morreu 4 meses atrás. Foi 5, não tenho certeza. Foi uma coisa muito dolorosa para ele. Ela era um esteio do Abu. Esses anos que nós trabalhamos na TV Cultura, eu trabalhei 12 anos lá com ele. Ele era produtor, um grande produtor. E como ele foi um excelente entrevistador no programa que ele criou. No palco, ele não conseguia dialogar. Então, todos os trabalhos que ele fez excelentes eram monólogos. Bom, ele lançou o Antônio Fagundes no teatro. O Fagundes também trabalhava na TV Cultura, junto com a esposa, Clarice Abu Janra. Eles tinham um programa que era um programa dedicado a crianças, se não me engano, porque também já estou idosa. E foi o Abu que levou o Fagundes para o palco. E depois o Fagundes deslanchou no teatro, se separou da Clarice e é um grande sucesso até hoje, né? Mas é cria do Abu. Como ele criou vários outros atores e como ele, que era um apaixonado pelo teatro, alugou o prédio do Teatro Brasileiro de Comédia quando o Teatro Brasileiro de Comédia acabou, definitivamente. E ele investiu muito nessa empreitada, lançou o Fagundes como ator, fez no TBC um teatro com 3 ou 4 salas de espetáculos, porque a sala de espetáculos do TBC já era uma sala antiga para o teatro contemporâneo. Então, ele criou lá dentro outras salas, onde aconteceram coisas muito interessantes. Antes disso, já tinha sido feito um espetáculo muito importante que lançou Eva Vilma, que ela fazia uma cega. Eu não me lembro se a direção dessa peça, acho que não era do Abu Janra, mas foi... A Eva Vilma também nasce como atriz no teatro nesse período. Talvez um pouco antes do Abu Janra assumir o teatro. E nesse período que o Abu Janra administrou esse teatro para não ver o TBC terminar, um teatro que faz a história do moderno teatro brasileiro, foi criado também um teatrinho muito pequenininho no último andar pelo J.C. Serrone, José Carlos Serrone, que é um grande cenógrafo, que também trabalhou com o Abu. E nós éramos todos colegas na TV Cultura. Essas coisas todas foram um pouco armadas dentro da TV Cultura, onde o Abu ficou até o final. E fazendo um programa de entrevistas que era um diálogo, mas no qual ele era mais interessante que os entrevistados. Olha, o Abu tinha uma técnica muito interessante.
porque ele era muito rápido. Ele era muito inteligente, era muito sagaz. Então, ele pedia para o entrevistado dizer o que queria responder diante das câmeras. Então, ser entrevistada no programa do Abu Janra era muito agradável, porque você ia responder as perguntas que você tinha feito. Pronto. Você não era pego de surpresa. Era uma personalidade única. Eu me lembro que, na época das democracias da América Latina, quando a Venezuela era governada pelo André Pérez, que era um grande democrata, a América Latina já estava na fase das ditaduras, direita. E um diretor argentino, Carlos Jiménez, foi para a Venezuela, porque na época das ditaduras houve um êxodo. Os latino-americanos iam de um país para o outro, onde não eram perseguidos. Pronto. Carlos Jiménez saiu da Argentina e foi para Caracas, que era uma grande democracia na mão do André Pérez, com dinheiro do petróleo. Então, foi o maior festival de teatro que já existiu. E naquela época, eu escrevia para essa revista El Público de Madrid, que foi criada por um grande jornalista de teatro, para as comemorações do 5º centenário do descobrimento da América. A Espanha fez eventos culturais em todas as áreas. Ela comemorou o centenário do descobrimento da América com grandes eventos culturais. Um deles persiste até hoje, que é o Festival Internacional de Cádiz, que foi da onde saíram as caravelas para a descoberta da América. Todos os países latino-americanos eram convidados. Estados Unidos, embora o idioma fosse inglês, e o Brasil, o idioma era português. Eu fui, pela primeira vez, para a Espanha, convidada para o Festival de Caracas, de Cádiz. Mas porque eu conheci o pessoal de Cádiz no Festival de Caracas. Eu fiquei muito amiga do Carlos Jiménez, porque gostei muito do primeiro trabalho dele, que foi O Senhor Presidente, uma adaptação do romance do Miguel Ángel Astúrias, que foi um dos espetáculos de teatro mais importantes que eu já assisti. E eu vi o Bergman dirigindo no teatro a Shakespeare. Ele fez o Rei Lear de Shakespeare. O Abu era um homem extremamente interessado em teatro. E ele fez 2 montagens muito ousadas com Hamlet. Ele tinha uma comunicação muito fácil com o público. Ele seduzia não pelo que ele falava, mas como ele falava. Porque o teatro tem muitas armadilhas. Muitas vezes você termina de assistir um espetáculo de teatro que as pessoas aplaudiram em pé, deixa passar meia hora. Na minha época, essa meia hora passava no jantar do Gigeto, que hoje em dia não existe mais, onde também jantei com a Abu. E as pessoas não lembram mais do que elas assistiram. O que queria dizer essa peça? As pessoas já não sabem mais dizer. É uma arte muito impressionista. Ela empolga você no momento que você está vendo. Eu acho que o teatro pega outros sentidos que o cinema não pega. Uma personalidade.
O Abu era uma personalidade marcante. Todo mundo se sentia bem de estar com ele. Ele era uma pessoa construtiva. Você vê os programas dele, que agora devem ser repetidos, a TV Cultura tem que repetir as entrevistas do Abu, porque eram excelentes, mas você assiste a entrevista e fica impressionado, passou algum tempo, você não lembra mais o que o entrevistado falou. É aquela interação que ele tinha com o entrevistado e com o público, que é uma coisa que faz parte da magia do teatro. O teatro é uma arte mágica, porque Freud foi buscar no teatro os exemplos dos complexos. Você lê qualquer uma das peças que ele se inspirou para definir o complexo, Édipo Rei, Lisístrata, qualquer uma dessas peças, e de repente você vê no teatro, se você não lê o texto, você não lembra tudo o que passa no teatro. O teatro cria impressões em você. Você vê um quadro e você guarda a imagem do quadro. Você guarda a imagem da cena do teatro. O Abu Janra dirigiu Denise Stoklos no teatro. Lançou Denise Stoklos no Teatro Mundial, onde a Denise passou com aquele monólogo, ela foi um sucesso extraordinário. Denise se afastou do Abu Janra. Você não ouviu falar mais da Denise. A gente gostava muito de conversar sobre teatro. Eu gostava muito de conversar com o Abu Janra. Ele era uma pessoa adorável. E ele também ele não via teatro. Ele gostava de fazer, ele não gostava de assistir. Ele entrevistava as pessoas de teatro e tinha grande respeito pelas grandes figuras do teatro brasileiro, que é um teatro extraordinário. O nosso teatro não é mais conhecido porque tem a limitação da língua. O português é falado em muito poucos lugares. Eu acho que a mudança dele era a provocação. Ele divulgava, ele entrevistou muitas figuras de teatro, né? Ele era um personagem de si mesmo. E o personagem dele era provocador. Eu acho que isso está faltando. Eu acho que nós perdemos o grande provocador. E nós precisávamos repensar um pouco mais o que nós estamos fazendo no palco hoje. É muita quantidade, pouca qualidade. Fernanda Montenegro ainda continua sendo a nossa maior atriz. E a Fernanda é mais velha que eu. Ele tinha o magnetismo que ele tinha no teatro, ele tinha na televisão. Você vê quando a abertura do Provocações é o Abu Janra vociferando, que é a coisa mais interessante. É o que ele era. No palco também. Agora, como pessoa, era uma pessoa de uma doçura extraordinária, e eu acho que ele não sobreviveu à morte da esposa.